Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, diretamente do calor do Mato Grosso do Sul, daqui de Ponta Porã, para fazer o nosso já tradicional giro de notícias do final da semana. Essa semana já tivemos um giro de notícias aí, meu camarada Carlos falando sobre os pronunciamentos do Rueda, questão de dívidas, questões de valores investidos, de como que estamos financeiramente. E hoje o nosso giro de notícias que fala mais sobre as sereias e a base. Sereias que estão disputando aí a Ladies Cup, que nós falamos já várias vezes em alguns dos nossos giros de notícia anteriores, e que são finalistas, vão disputar a final no domingo, salvo engano, de manhã com a transmissão do Esporte Espetacular. Antes de falar um pouco mais sobre essa transmissão e sobre essa campanha das sereias, venho aqui te lembrar. Se você ainda não é inscrito, inscreve aí no canal, é rapidinho, é fácil, é de graça. Deixe seu like, as notificações, a gente é muito ruim para divulgar os vídeos no Instagram, assim, eu às vezes esqueço. Então deixa aí o sininho para receber as notificações e saber quando que nós temos vídeo novo. Era para ser quase todo dia, mas nesse período aí de férias do Santos também estamos um pouco lentos, mas sempre acompanhando as novidades do Alvinegro. Falando então das sereias, elas são finalistas do Ladies Cup. A gente comentou aqui já, é um torneio que a CBF organiza, torneio internacional, tem presença de outros times como o América de Cali da Colômbia, o River Plate da Argentina, e que serve para dar um pouco de calendário para os times femininos, sendo que as competições já acabaram, né? O Campeonato Brasileiro terminou faz até bastante tempo, o Paulista terminou recentemente, e até para ocupar um pouco esse calendário que também não tem campeonatos do profissional masculino. Muito interessante então essa proposta da Ladies Cup, que é um campeonato que reuniu 8 times. O Santos acabou no grupo com Palmeiras, River Plate e Flamengo e conseguiu a classificação aí a duras penas para a outra fase. O Santos que empatou com o Palmeiras no primeiro jogo, foi domingo, inclusive. Os gols passaram no intervalo do jogo de ida da final da Copa do Brasil. Foi um golaço esse primeiro gol do Santos, da Júlia Daltoé, empatando o jogo com o Palmeiras. Aí o Santos venceu o River Plate, gols de Giovana Fernandes, Cristiane e Taizinha. A Cris marcou acho que o 52º gol dela, se não me engano. Gol de pênalti, 52º ou 54º. E goleou o Flamengo ontem, quinta-feira, pelo placar de 4-1. Gols de Giovana Fernandes, Kathleen 2 vezes e Eriquinha. Com esse resultado, o Santos chegava aí aos 7 pontos e dependia do jogo do Palmeiras contra o River Plate, que não aconteceu ao mesmo tempo. Aconteceu só de noite. O Palmeiras meteu 4-0, só que como eles só ganharam do Flamengo por 2-1, elas ficaram a 2 gols de se classificar. Azar delas, sorte nossa. Santos, então, as sereias classificadas para a final da Brasil Ladies Cup. O jogo, eu vou confirmar só o horário, às 10 horas da manhã. Parece que vai passar então no Esporte Espetacular. 10 horas da manhã do horário de Brasília. Eu tô no Mato Grosso do Sul, então pra mim será às 9 da manhã. E enfrenta o São Paulo, que teve a melhor campanha do outro grupo. Ótimo resultado, ótimo desempenho. E, bom, São Paulo não é um time que nos traga boas lembranças, principalmente recentemente aí nas competições do futebol feminino. Mas eu acho que vale a pena assistir, acompanhar, acordando cedo aí, para acompanhar as sereias que estão fazendo aí um bom resultado, apesar da temporada bastante difícil, mas mostra que o trabalho da Tatiele é válido. Acho que tem que continuar. Eu acho que é uma treinadora que é muito competente e vai ser legal também acompanhar as sereias, até porque não tem futebol masculino também. Eu acho que é muito bom prestigiar. E aí meio que encerramos oficialmente o nosso calendário até a volta de alguma competição, que possivelmente será a Copinha, a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece aí nesse período do começo do ano até o dia 25 de janeiro, que é o aniversário de São Paulo, salvo engano. Eu sempre confundo se é 25 ou 26, desculpem paulistanos. Mas que a final é tradicionalmente realizada, né, no Pacaembu, no dia do aniversário da cidade. E que o Santos já ganhou algumas vezes. E que
deve ser a nossa próxima competição aí a acompanharmos. Copinha que vai ter transmissão da Eleven Sports, do Paulistão Play, então a Federação Paulista aproveitando essa estrutura que já tinha sido utilizada para as outras categorias da base, para as outras competições da base, agora na Copinha, que é um torneio que tem bastante visibilidade, até porque não tem outras competições concorrentes, né, concomitantes. Então torcer aí pro Santos seguir bastante, até porque quanto mais longe o Santos seguir, mais pauta nós teremos, já que o Campeonato Paulista deve começar no dia seguinte, eu acho, da final da Copa São Paulo. O grupo do Santos da Copinha já foi divulgado. Nós vamos pegar a Ferroviária, então a sede vai ser em Araraquara, o Santos não cedia a Copinha normalmente. Vai pegar o Rondoniense e o Operário de Ponta Grossa, o Operário muito próximo aí da capital, muito próximo de Guarapuava, que é onde eu moro. Então, um time que é bastante interessante, bastante conhecido na nossa região. A Federação Paulista já divulgou a tabela. Então, o Santos estreia no dia 3 de janeiro. Deixa eu só confirmar que dia da semana que é. 3 de janeiro, uma segunda-feira, às 9h45, contra o Operário, transmissão do Sport TV. Volta a campo dia 6 de janeiro, na quinta-feira, 9h45 também, contra o Rondoniense, transmissão do Sport TV. E termina a primeira fase no dia 9 de janeiro, um domingo, 7 da noite, contra a Ferroviária, também transmissão do Sport TV. Tem essa vantagem, né, com o Santos, time grande, time conhecido. Normalmente os jogos são transmitidos na Sport TV, porque os outros times é bem complicado. Tinha que ficar caçando. Antes tinha que ficar caçando. Passava na TV Aparecida, passava às vezes na TV Brasil. Então, a ESPN também transmitia às vezes. Pelo jeito, a Copa Paulista vai ser só, a Copa São Paulo de Futebol Júnior vai ser só no Sport TV. E aí deve passar também no YouTube da Federação Paulista, já que tem a transmissão da Eleven Sports. A maioria das competições paulistas teve transmissão do YouTube da Federação. Vale a pena conferir, facilita bastante o nosso trabalho. Mas, de qualquer forma, a Sport TV está aí para transmitir os jogos do Santos. Falando ainda de Copinha e aproveitando esse gancho aí, o Santos vai ter menos jogadores disponíveis para disputa da competição, né, da Copa São Paulo. Porque alguns dos jogadores que já jogaram pelo profissional, eles não vão participar da competição, né, da Copa São Paulo, apesar de terem idade. Então, como eles disputaram aí o Campeonato Brasileiro, né, as competições regulares com um time profissional, eles vão ter uma folga, vão ter as férias, né, curtas férias, e aí ficam de fora da Copa São Paulo, apesar de ter idade. São os casos de... Deixa eu confirmar aqui com informação da Gazeta Esportiva. Kaique, Zanocelo, Kevin Maltos, Pirani, Ivonei, Sandri, Matias Lacaba, Ângelo e Marcos Leonardo não vão jogar a Copa São Paulo, apesar de terem idade para isso. Jogarão só o Diógenes, o Derek e o Renier, dos que já participaram do time profissional. Então, a lista de inscritos da Copa São Paulo tem alguns jogadores assim que, para quem acompanhou a base, né, a gente teve essa oportunidade durante o ano, até pelo canal, assim, eu acabei acompanhando um pouco mais. Jogadores conhecidos, jogadores que nós vimos atuar. Então, de goleiros nós temos o Breno Sossai, Diógenes, o Edu Araújo, aquele que veio do Figueirense, e Mauro. De defensores, né, laterais e zagueiros, o Cadu, o Derek, o zagueiro bem alto, Gustavo Moreira, Jair Paula, o Lucas Pires, que é um lateral que teve algumas atuações boas, vale a pena ficar de olho. Pedrinho, o Sandro Perpétuo, que eu até falei ontem, que jogou no Campeonato Paulista do 2021. O Thiago Balieiro, o irmão do Vinícius, e Zabala, não conheço. De meio-campistas temos Alex, o Ed Carlos, que veio do São Paulo, Ian, o Jonathan, que é aquele lateral esquerdo, que teve alguns jogos não muito bons, João Victor, o Lucas Barbosa, Matheus Nunes, Rafael Moreira e Victor Ian, vários nomes aí que nós vimos no Campeonato Paulista Sub-20. E de atacantes, o André Quintino, o Fernandinho, Caio Henrique, Nicolas Lopo, Renier, Juan Seco, Victor Michel e o famoso Wesley Patati. Então são jogadores que são considerados promessas,
vai ser muito interessante de vê-los em campo. Falando de promessas, falando de base, só para terminar aqui uma última notícia, a famigerada renovação de Marcos Leonardo, que não sai nunca, essa renovação, né? Ele ainda fica, repercutiu muito uma declaração do Edu Dracena falando que acabou a história de o Santos servir só de vitrine sem receber nada pelos jogadores. E ele deixou bastante claro, assim, ele foi bastante explícito ao afirmar que, caso o Marcos Leonardo não renove durante as férias, ele não jogará mais pelo time profissional, vai jogar apenas pela base. É uma decisão polêmica, para dizer o mínimo, assim, vi torcedores celebrando a afirmação, concordando plenamente, vi torcedores também contra, falando que sobre a questão do Marcos Leonardo mesmo ter ajudado muito nesse final de campeonato. Eu acho que é válido que o Santos tenha uma posição bastante clara e que seja bastante antecipada, para que não aconteça o que aconteceu com o Caio Jorge e com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto esperou até o final, o Santos acabou fazendo propostas e ele simplesmente recusou porque já tinha contato aí com o Internacional. E o Caio Jorge tinha contrato, mas não queria renovar e aí acabou forçando para sair. O Marcos Leonardo tem contrato até outubro de 2022. É pouco tempo, se você parar para pensar que 6 meses antes ele já pode assinar o pré-contrato, então o Santos tem até abril para definir essa renovação, teoricamente teria. Mas assim, é bom que avise antes, né, que o Edu Dracena já deixou muito claro isso, para que ele tenha consciência de que vai ficar até outubro de 2022 sem estar no time profissional caso ele não renove. É difícil opinar sobre isso, eu vou dar uma opinião assim, muito de torcedor nesse momento, que eu acho que o Santos tem que ter alguém que lide com esses contratos, mas não só para saber o tempo de duração, mas para conversar com o empresário e deixar muito claro que assim, mesmo para você, se você acredita no jogador, é muito mais interessante que você renove. Todo mundo sai ganhando. O jogador sai valorizado, ele vai ter visibilidade, ele vai ter tempo de jogo. O Santos, quando ele for vendido, vai ter uma contrapartida, vai ter uma resposta financeira e possivelmente as propostas serão melhores. E aí até para o empresário deve vir um cascalho aí melhor na porcentagem. Então eu acho que falta pro Santos alguém pra sentar com os empresários dos jogadores e falar, gente, vamos todo mundo jogar junto que todo mundo sai ganhando, é muito melhor. Acho que não vai ser o caso aqui do empresário do Marcos Leonardo e o Santos fez uma proposta então, que segundo o Dracena, segundo foi divulgado, é a proposta final, ou o Marcos Leonardo e o seu empresário aceitam isso ou vai ficar no banco e na base até o final do seu contrato. Segundo consta pela Tribuna, eu leio aqui a matéria da Gazeta Esportiva, mas a própria Gazeta divulga informações da Tribuna. A proposta seria de renovação até o fim de 2025, com gatilhos, né, aumentos anuais diante de metas alcançadas. Metas alcançadas a gente sabe que não é exatamente título, né? Deve ser muito minutos em campo. Que no caso do Marcos Leonardo a gente já viu esse ano, assim, ele vai ter minutos em campo, ele é um excelente atacante e ele praticamente determinou aí no momento decisivo a permanência do Santos na Série A. Mas vamos voltar aqui para a proposta. Então até o final de 2025, 600 mil em luvas. Luvas é aquela meio que comissão para o cara assinar, né? Tipo assim, esse aqui é o dinheiro só para você assinar o contrato. E salário mensal de 150 mil, que é relativamente baixo. É difícil falar isso, mas relativamente baixo se considerar provavelmente os outros salários do elenco, mas que vai ter um aumento anual. Aí o que o clube exige? Multa rescisória de 30 milhões de euros, cerca de 192 milhões de reais, para equipes do futebol europeu. É que é aquela coisa, né? A multa daí, se for para o time brasileiro, vai ser menor. E o Santos é dono de 100% dos direitos econômicos do Marcos Leonardo, coisa rara. E aí repassaria 10% para ele. Para ele ter 10% de autonomia sobre ele mesmo. Além de outros 10% para os representantes do atleta em uma futura venda. Então, caso o Santos vendesse aí os seus direitos totais, uma parte desses direitos iriam para os representantes do atleta, para fazer o que quiser, e 10% ficariam com o atleta
para ele fazer também o que quiser. E aí, a questão é que se não aceitar, o discurso do Santos é de que ele seria afastado e jogaria só na base. De novo, eu acho que é uma atitude um tanto polêmica, né? O Santos abriu mão de um talento que ele tem, que ele formou por uma questão de renovação de contrato, mas eu entendo perfeitamente essa posição, até pelo histórico recente que nós temos de perder jogadores, de perder boas vendas, de perder dinheiro também, para essas questões de finais de contrato. Eu acho que é importante que o Santos deixe muito clara a sua posição, seja ela qual for. E aí, a parte, o que eu acho também sobre negociações com empresários, eu acho que nesse sentido é muito bom que o Santos deixe muito claro, muito explícito, que não vai aceitar esse tipo de situação, até para o jogador ficar consciente, o empresário ficar consciente, da maneira como deve atuar com relação ao Santos e ao seu empresariado, né? Ao seu assessorado. Certo, pessoal? Então esse é o nosso pequeno giro de notícias aqui. Fiquem ligados, domingo de manhã tem final das sereias. Vamos acompanhar aí, talvez, a conquista de um pequeno título aí, neste ano tão difícil. E no mais, aguardar a continuação do nosso balanço anual. Espero fazer mais algum vídeo amanhã. E continuar aí durante essas próximas semanas. Até o dia 3, quando nós começaremos a falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito bem, pessoal, muito obrigado. E de novo, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, fale aí se você vai assistir no Esporte Espetacular na Globo a Ladies Cup. E o que você acha dessa posição do Edu Dracena com relação, do Edu Dracena em nome do Santos, com relação à questão do Marcos Leonardo. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e ative as notificações para continuar compartilhando aí o nosso canal e as nossas notícias. Pra cima deles, pessoal. Valeu!